Universidade Católica Portuguesa, já esteve aqui connosco na primeira sessão, com a propedêutica da Bíblia, e agora vai-nos apresentar aqui uma panorâmica sobre os livros históricos, sapienciais e proféticos. Muito bem, então, bem-vindos. Começava aqui como sempre gosto de começar com o pensamento de um salmo. Os salmos são oração do povo de Deus, verdadeiramente oração, porque no fundo são o importar para dentro da Bíblia, em termos de oração, aquilo que eram as inquietações, os problemas, os anseios do povo de Deus. E, portanto, tomamos aqui o pensamento do Salmo 63. Quero bem dizer-te toda a minha vida, que em teu louvor levantar as minhas mãos, a minha alma será saciada com deliciosos manjares e com vozes de júbilo vos louvarei. Muito bem, então, já cá estive, como diz aqui o Sr. Presidente, e nessa altura falámos de uma espécie de introdução à Escritura, das grandes questões. Hoje vamos, sei que também já esteve aqui um colega meu, o Dr. Arvindo Vaz, que vos falou do Pentateuco, que é uma coisa que ele gosta muito de falar e que é muito importante. E o Pentateuco é importante porque ajuda a perceber muitas das questões que entraram na mentalidade popular de uma forma um bocadinho perversa. O que é perversa? Porque durante muito tempo se imaginaram algumas coisas que abordam aqueles livros do Pentateuco como questões científicas, que não são. São questões essencialmente catequéticas, não são questões científicas. A Bíblia nunca quis dar uma explicação sobre a origem da vida. O que a Bíblia quis foi mostrar que Deus é a fonte da vida. Mas muitas vezes transformou a Bíblia em, portanto, aqueles debates do século XVIII, século XIX, sobre a questão da evolução, do monogenismo, não, pronto. Eu não vou entrar aí, porque certamente ele tratou um bocadinho disso, se não tratou, devia ter tratado. Era o problema dele, não é meu. Bem, eu vou tentar falar-vos um bocadinho de uma outra coisa, que são exatamente o que foi aqui referido, os grandes blocos, os grandes grupos de textos. Portanto, grupos de textos. E porquê? Porque a Bíblia é exatamente isto. É formada, eu já dizíamos da outra vez, a Bíblia não é um livro, é uma biblioteca, é quase uma livraria. Aliás, a palavra plural, Bíblia, é exatamente isso, é o neutro, plural, são os vários livros. E eu começaria, para vos explicar um bocadinho esta questão, começaria por falar-vos um bocado de um princípio categórico que é muito importante, que está definido no Concílio Vaticano, que foi apresentado no Concílio Vaticano II, de um dos documentos mais notáveis que o Concílio Vaticano II publicou, a chamada Dei Verbo, a Palavra de Deus. E nesse livro sobre a revelação há uma coisa que diz, esse documento, um documento pequenino, aliás eu até o trouxe, acho eu, que é isto, e este é grande porque é comentado, não é? A Palavra de Deus, Dei Verbo. Este documento é dos 3 documentos mais notáveis que o Concílio publicou há 50 anos. Estamos a celebrar os 50 anos do Concílio Vaticano II, e este documento tem apenas como sendo explicitado numa linguagem acessível, eu diria, adequada ao nosso tempo, o que é a Escritura. Porque às vezes se pensava que a Escritura era um código de princípios, uma espécie de manual de procedimentos, não é? Procedimentos éticos, morais, comportamentais. Não. A Sagrada Escritura é essencialmente aquilo que o Concílio diz é a revelação divina, é o eco da revelação divina. E o Concílio definiu isso como sendo palavra de Deus. Esta palavra tem de ser bem realçada. Palavra de Deus em linguagem humana. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque isto é importante para perceber exatamente os grupos de livros, o que é que são os diferentes grupos de livros
que constituem a Sagrada Escritura. Palavra de Deus, a mensagem permanece a mesma, com contornos, com formas, com situações concretas, mas o centro da Escritura é exatamente ser Palavra de Deus. Palavra aqui não entendida como o inglês diz word, não sentido como palavra que se pronuncia, mas como palavra entendida como mensagem. Aquela palavra diz, olha, aquele é um homem de palavra. Aquele é um homem, olha, ouvi aquela palavra, disse-me coisa. Portanto, é a palavra de Deus. A linguagem é um meio, é um instrumento de chegar até nós, de se tornar perceptível. Se eu chego junto de vocês, junto de uma pessoa qualquer, e utilizo uma linguagem, as pessoas não entendem, não é? A linguagem tem que ser uma linguagem humana. E essa linguagem humana que significa quê? Significa que a linguagem pela qual a palavra nos chegou até nós, a linguagem de que a palavra serviu é uma linguagem compreensível, simbólica, adequada a um tempo, contextualizada num tempo, num texto, numa situação, etc, etc. Ora, isto é exatamente importante para nós percebermos o que é que diferencia estes diferentes grupos de livros. Portanto, este conjunto de textos de que formam a Sagrada Escritura. E, portanto, aí entra o quê? Aí entram as simbologias que se usam, que são sempre muito importantes. Ou seja, a linguagem religiosa em toda a parte é uma linguagem simbólica. Mas na Escritura é mais ainda simbólica. Com uma agravante. É que aquilo que é símbolo numa cultura de há 2000 anos pode não ser símbolo hoje. Não é? Aquilo que é símbolo numa cultura há 2000 anos, numa determinada situação, pode não ser símbolo hoje se nós não percebermos de facto o sentido do texto. Mas nós temos toda a nossa linguagem também é simbólica. O marido desta senhora, gosta muito dela, oferece-lhe um ramo de flores. O ramo de flores é um símbolo de muitas coisas, não é? Ela depois vai fazer a leitura desse gesto. Aquele gesto, que não foi palavra, que é um gesto, teve para ela muito mais significado que 1000 palavras à volta dela. A Escritura está cheia disto, de simbologia. O justo é como a palmeira do Líbano, ou como a palmeira do deserto, ou o justo é como o cedro do Líbano. O que é que o justo é como a palmeira ou como o cedro? Tem sempre ramagem verde. E como tem sempre ramagem verde, quer dizer que tem sempre vida. O justo tem sempre vida, não é uma pessoa que umas vezes... Não, uma pessoa que é justa é, de facto, uma pessoa que tem sempre vida, tem sempre testemunho, tem sempre cara levantada, tem sempre relação amiga com todos. E fundo, o Senhor é meu pastor. Isto é uma linguagem simbólica. A vinha do Senhor é a casa de Israel. É porque uma vinha era, de facto, uma coisa que era muito cultivada por todos. Quer dizer, a palavra do Senhor é como a semente. Estão a ver? Nós temos uma linguagem profundamente simbólica. A linguagem religiosa, religio, o que é que significa? É uma linguagem que estabelece uma relação. É fundamentalmente simbólica. Mas depois não se esgota aí. Temos os géneros literários. Uma coisa é uma narrativa. Vocês vão ouvir na estrada, vêm 2 carros, um contra o outro, tumba, bater. Provocar um acidente. Eu sou enfermeiro. Ai, meu Deus do céu, é capaz de estar alguém morto. Ai, meu Deus do céu, deixa-me lá hidratar. E vem um e diz, ei pá, que espetáculo, foi uma coisa, dava um filme. Quer dizer, sobre o mesmo acontecimento, nós temos muitos géneros literários. Podemos descrever o acontecimento de diversas formas. Depois vem uma pessoa mais contristada e faz dali uma tragédia e diz, ai, meu Deus do céu, olha os filhos daqueles senhores, ai, mais a mulher, e agora como é que vai ser? E pobrezinho. Estamos a fazer géneros literários sobre um acontecimento. Não é? Isto acontece todos os dias na nossa vida. Nós temos isto muito na Sagrada Escritura. Muito na Sagrada Escritura. Temos as releituras dos textos, melhor dizendo, dos acontecimentos. É a palavra de Deus, mas essa palavra de Deus tem por base, muitas vezes, acontecimentos. O povo de Israel foi liberto do Egito, isto foi um acontecimento. E o povo de Israel leu aquele acontecimento. Acontecimentos e leituras dos acontecimentos.
Eu vou ali a atravessar a estrada e detive-me um bocadinho e passou um carro em grande velocidade. Ainda bem, Deus deteve-me aqui. Estou a ler o acontecimento. Estou a fazer uma leitura do acontecimento. Eu levantei-me e disse, pois é, se não se tivesse levantado não tinha acontecido aquilo. Estou a fazer uma leitura do acontecimento. Na Sagrada Escritura nós temos muitos textos, são leituras de acontecimentos. São interpretações dos acontecimentos, à luz do princípio, que é o princípio da aliança. A aliança de Deus com o homem é sempre um princípio teológico fundamental. Ora, isto o que significa? Significa que o povo de Israel tem uma história. Tem a sua história. É importante a gente perceber que a palavra de Deus é uma palavra de Deus na história, encarnada na história. A palavra de Deus não é uma palavra abstrata. A Sagrada Escritura não caiu do céu, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, não é? Um dia Deus mandou um paraquedas por aí baixo, as pessoas já correram todas ao monte para receber. Não. A palavra de Deus nasce desta relação de aliança de Deus com o homem, situada na história através de acontecimentos e de leituras e de sinais. E depois é comunicada através dos diferentes géneros. E por isso nós temos na Sagrada Escritura livros diferentes. Alguns deles até narrando os mesmos acontecimentos, mas em perspectivas diferentes. Diferentes na sua forma literária. Porventura, iguais ou idênticos na mensagem que pretendem transmitir. E é isto que gera um bocadinho a diferença dos diversos grupos, dos diversos textos que a Sagrada Escritura naturalmente é composta. E assim, nós temos, e é isso de hoje que vos vou falar um bocadinho, temos os grandes grupos de textos, temos os livros históricos, que vós encontrais desde Josué até ao fim do livro dos Reis, mais as Crónicas, Esdras e Neemias, pronto. E outros livros históricos. O que é que são estes livros históricos? Estes livros históricos têm uma teologia. Não são uma mera narrativa histórica. Não, a história bíblica não é como a história de vocês, quando eu estudar História na Faculdade de Letras, e para fazer a vossa história, que vocês vão para a Tola do Tombo, consultar documentos, ver os fundamentos desses documentos, ver se as datas de uma coisa que querem estão conformes, ver se há elementos ali. Não. Os livros históricos querem nos mostrar como é que o povo de Deus, na sua história, nos acontecimentos que foram acontecendo, foi ou não fiel àquele princípio da aliança entre Deus e o homem. O povo de Israel foi levado para o exílio. Porquê é que foi levado para o exílio? Porque este povo foi idólatra, não cumpriu a sua aliança com Deus. Então o exílio é lido como um castigo. Mas Deus castigou-nos. Certamente Deus não nos castigou. Mas nós, no nosso percurso histórico, fomos infiéis a esta aliança e o exílio é um sinal a dizer: olhem que vocês têm mudado de vida. Esta é a leitura dos acontecimentos, não é? Olhem que vocês têm mudado de vida, olhem que vocês não podem continuar assim. Olhem que tu, quando metes a pata, quando procedes mal, sais lá chamuscado. Ora, isto que acontece muitas vezes com as pessoas, também acontece com o povo de Israel. Portanto, nós temos aqui, nestes grupos históricos, uma leitura teológica da história do povo de Deus. O povo de Deus tirou do Egito, fizeram a caminhada pelo Sinai, chegaram à terra prometida, tiveram uma terra, receberam a terra e disseram assim: mas como é que é possível nós termos esta terra se nós somos tão poucos e estamos aqui povos tão fortes? Porque esta terra é promessa de Deus. Foi Deus que prometeu a Abraão, fez uma aliança com Abraão e disse: se vós fordes fiéis à minha palavra, vós estareis. Então, nós vamos ler aqui o livro de Josué, vamos ler o livro dos Juízes e vemos que as forças
que o povo de Israel tem para conquistar a terra são muito fraquinhas, são poucas. E os inimigos são muitos, mas mesmo assim eles ganham a batalha. Mesmo assim eles conseguem ter uma terra, porque ter uma terra é importante para este povo nómada. Logo, a história deste povo é lida à luz de um princípio teológico. E então os livros históricos mostram-nos exatamente, são leituras teológicas, naturalmente, partindo da fé do povo de Deus sobre os acontecimentos que este povo viveu. Isto ajuda-nos muito em Portugal, depois nós muitas vezes vamos à Eucaristia, ou pegamos na Bíblia e lemos, e estamos a pensar que aquilo são histórias da carochinha. Não são histórias da carochinha. São histórias reais do povo de Deus, lidas à luz de um princípio de fé. À luz de um princípio que é a terra, é um dom que Deus tinha prometido. Deus fez uma promessa a Abraão e essa promessa cumpre-se. E cumpre-se porquê? Cumpre-se porque Ele fez uma aliança connosco. Eu serei vosso Deus, vós sereis o meu povo. E então vamos encontrar isto permanentemente descrito nos livros. E este, naturalmente, é um género, os livros históricos são um género essencialmente narrativo, descrevem-nos os acontecimentos. Não vamos lá encontrar os acontecimentos todos, vamos encontrar um conjunto de acontecimentos que nos mostram, na medida em que o povo é fiel e tem sucesso. Não é fiel e não tem sucesso, mas isso acontece também na nossa vida concreta. Quando nós, naturalmente, nos procuramos, esmeramos por qualquer coisa, nós conseguimos resultados. Quando não nos esmeramos, não conseguimos. Portanto, que história, podíamos assim dizer, que história têm estes livros? São comparáveis a livros de história? Não sabe. É uma história religiosa, naturalmente. É uma história fundada em princípios de natureza teológica. Mas é uma história, mas a maioria dos elementos que lá estão são de natureza histórica. Não pensem que a Sagrada Escritura é apenas um conjunto de histórias contadas. Naturalmente que há, nos tais géneros literários, que variam, nos géneros literários, nós temos material mais credível e material mais, são tradições populares. Mas as tradições populares é um elemento importante da história da antiguidade. Às vezes são sagas, ou seja, narrativas épicas, mas nós temos na nossa não são elas que fazem a história. Quando Camões vai quando o Camões narra a descoberta do caminho meio de Brainda nos Lusíadas, quem é que aparece logo lá como figuras principais? O velho de Restelo. Mas o velho de Restelo é uma figura histórica, não é? Mas representa, é o símbolo de todos aqueles que estavam contra a Epopeia. Depois diz, invoca as Tágides, as musas do Tejo. Mas existem musas do Tejo. Mas são as fontes da inspiração, provavelmente existem. Mas havia aquele risco, ele lá sabe o que é. Existem as montes, mas também no Monte Parnaso não existiam as musas do Olimpo. Mas elas inspiravam, mas existe um princípio de que há uma fonte de inspiração. Ou seja, no fundo isto são os elementos que de alguma forma adornam a narrativa para nos ajudar a perceber que naquela ação concreta Deus atuou. O povo de Israel entende e sente a presença de Deus. O povo de Israel é liberto da Babilónia, regressa à sua terra. E eles pensam assim, mas como é que isto é possível? A Babilónia era uma cidade tão forte, poderosa. Porque Deus se serviu do rei Ciro, da Pérsia, para nos libertar. Nós regressamos à terra, não é por as nossas forças, nós regressamos à nossa pátria porque Dario, inspirado por Deus, nos libertou. Portanto, os livros históricos têm naturalmente uma perspectiva teológica, mas partem de acontecimentos. Partem de acontecimentos. É por isso que são históricos. Agora, não os devemos ler como uma narrativa histórica daquela que nós hoje fazemos. Nós vamos aí à história moderna e se alguém quer fazer a minha história, o que é que faz? Vai saber onde eu nasci, quando nasci, quem eram os meus pais, como é que passei lá os anos, esta história toda, não é? Que depois às vezes não tem interesse nenhum. Numa história bíblica, fazer a minha história era capaz de ser isto. Porque é que ele foi papado, o que é que ele conseguiu fazer, o que é que ele estudou teologia, o sentido da sua teologia ou o proveito que as pessoas tivessem a ver. Não vai tanto aos elementos narrativos descritivos
mas mais às intuições, às finalidades, aos objetivos. Esta é, no fundo, o sentido dos livros históricos. Mas devemos olhar para eles como uma relativa fonte de informação. Uma relativa fonte de informação. Temos de alguma forma, ter sempre um certo olhar, porque no fundo os livros históricos bíblicos têm acontecimentos por trás, não são ficções, têm acontecimentos históricos. Vemos o êxodo foi uma realidade. Podemos agora dizer, eles fugiram ou foram expulsos do Egito? De qualquer forma, eles viram que isso era uma caminhada de uma terra onde eram escravos para uma terra onde vieram a ser livres. E depois, no caminho, aquele povo entendeu que, de facto, para se libertar do Egito, naturalmente teve de ter alguma força que os protegeu. E andaram pelo deserto. E terem conquistado a terra, também foi, de alguma forma, algo que os acompanhou, etc. Portanto, há todo um conjunto de elementos de natureza histórica que depois são lidos, estas leituras, servindo-se de uma linguagem humana, que às vezes é muito precária, é muito frágil. A linguagem humana é sempre assim, não é? Pronto. Este é um grande grupo de livros, não é? Só um bocadinho para perceberes que nem toda a Escritura é igual, nem todos os livros da Bíblia são idênticos. Por isso é que eu vos disse que a Sagrada Escritura é uma biblioteca. E as linguagens muitas vezes são diferentes. E as intuições teológicas são diferentes. E os princípios que fundamentam que presidem estas obras são diferentes. Mesmo, por exemplo, uma das coisas que nós hoje nos preocupamos muito, quando nós temos hoje em dia um livro, logo a primeira coisa que nos preocupamos é saber quem é o autor. Para nós o autor é muito importante. Na Escritura nós não temos esse problema. Porque o autor é sempre alguém que está ao serviço da mensagem. O autor não está lá para transmitir a sua mensagem, para deixar transparecer uma mensagem que é o plano de Deus. Hoje em dia, e o processo redacional dos livros é completamente diferente daquilo que é o nosso. Como é que nós hoje publicamos um livro? Temos em casa, escrevemos, vamos com os documentos, escrevemos, ao fim convocamos uma conferência de imprensa, vêm os jornalistas, damos autógrafos e pomos aí o livro. Se calhar a Escritura não é este, o processo não é assim, não é? Não há conferência de imprensa, não há autógrafos, não há autor para dar a conferência. Porquê? Porque o livro nasce muito a partir da vida da comunidade crente. O autor certamente existe, porque a comunidade não escreve, a comunidade escreve através de alguém. Não é a comunidade, é um ser. Mas, porque aquela pessoa está inserida numa comunidade, aquilo que traduz é a fé da comunidade. Isso é extremamente importante. Então, temos muitos livros. Como é que vocês dizem? Como é que eu distingo se estes livros são históricos ou não são? Vem uma introdução, muitas vezes vem na Bíblia. E depois vem o tipo de linguagem. Linguagem descritiva, narrativa. A linguagem histórica é a linguagem essencialmente narrativa, não é? Descreve acontecimentos, fundamentos em acontecimentos, faz a leitura dos acontecimentos. Podíamos estar aqui agora a ler, mas naturalmente começamos aqui a ler um texto, só podíamos ler um, não íamos mais longe que isso. Muitas vezes alude-se a fontes. Por exemplo, no livro dos Reis, primeiro e segundo livro dos Reis, em meu livro de Samuel, fala muitas vezes das fontes que os autores que redigiram os livros tiveram acesso para os dados de natureza histórica que lá tem. Diz, o rei tal viveu tantos anos, fez isto, fez aquilo, fez aquilo outro, fez o bem aos olhos de Yahvé, ou fez o mal, e quem quiser saber mais, consulte os anais dos reis de Judá. Ou seja, eram documentos que os redatores tiveram acesso à vida daquele personagem. Porque lembrem-se que a história bíblica é sempre uma história feita por mediadores. O que é que são os mediadores? São os homens de quem Deus serve para fazer chegar até nós, quer a sua palavra, quer naturalmente as suas mensagens, não é? E esses mediadores depois, muitas vezes, também são os próprios redatores. Depois temos um outro conjunto muito significativo e muito importante, que é o conjunto dos livros proféticos.
ou seja, os livros dos profetas. Todos a gente sempre ouve, são livros extremamente importantes e significativos no conjunto da Sagrada Escritura. E isto levava-nos logo a perguntar o que é a profecia. O que é um livro, o que é que distingue um livro profético de um livro histórico? Primeiro, a linguagem, que é um dado objetivo. Até um tipo de mensagem, porque a mensagem dos livros históricos parte de acontecimentos. A mensagem dos livros proféticos partem da experiência vivida pelos profetas na sua comunhão com Deus. Tem uma dimensão muito mais pessoal, tem uma linguagem diferente, são muito mais, enquanto estes são muito mais narrativos, os livros proféticos são muito mais interpelativos, interpelam-nos, deixam-nos propostas, lançam-nos desafios, deixam motivações. E o que é que os livros proféticos têm? Por exemplo, os livros históricos falam-nos das coisas que acontecem no tempo, um acontecimento, no ano X, até. Os livros proféticos falam-nos de quê? Falam-nos da eternidade, falam-nos de Deus, falam-nos da busca de Deus, da procura de Deus, que é uma coisa muito bonita da teologia bíblica. A teologia bíblica, e concretamente a Sagrada Escritura, através dos livros proféticos, mostra-nos que o fundamental da fé bíblica não está tanto no ato de fazer. Às vezes nós confundimos isto, pensamos muito que a fé é uma moral, é uma ética, é o fazer. Não. A fé bíblica, para os profetas, está na procura de Deus. O homem é um ser à procura de Deus, que não se limita ao ato da ética e da moral, mas esta inquietação interior da busca da perfeição, do bem. Eu não me contento só em fazer aquilo que está mandado. Eu tenho de procurar mais do que isso. A perfeição. E então, os livros proféticos são exatamente os livros destes homens, Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, que têm uma grande experiência de Deus. Têm aquilo que nós podíamos chamar uma intimidade profunda. Como eu acredito que um poeta, um pintor, um Picasso, tiveram uma experiência de arte que transmitem ali, posso eu até nem compreender. Mas tem uma intuição. Um poeta que pega num poema e faz num motivo qualquer de um momento para outro e desbobina-te ali uma oração. Os profetas são alguém que tem esta experiência íntima e profunda de Deus. E, portanto, nos seus livros, o que é que eles nos mostram? Nos mostram que Deus não é uma realidade limitada às coisas, às normas. Ou seja, é um autor que é judeu, mas que diz: os livros históricos e os livros sapienciais, que a seguir vou falar, falam-nos da ética. Os livros proféticos falam-nos da santidade. Levando isto à última expressão, é exatamente isso. Os livros históricos mostram se Israel fez ou não fez. Se fez bem, de acordo com Deus, teve sucesso. Se não fez, teve insucesso. Os livros proféticos mostram-nos: tu tens de ser santo. E o que é ser santo? É praticar a moral? Não, ser santo é muito mais que isso. Ser santo é procurar ser. É procurar deixar que a voz, os desafios, os apelos de Deus estejam presentes na tua vida constantemente. Não te dá uma ética, não te dá uma moral, podes ter diversas formas de proceder. O importante é que tu sintas o desafio permanente da procura de Deus. A procura de Deus. Que é uma coisa que nós hoje dificilmente conhecemos. Ora, os profetas são aqueles que nos mostram que é preciso procurar a Deus. Os profetas não se preocupam com o tempo presente. Não se preocupam com o agora. Abrem-nos horizontes para a eternidade. Abrem-nos horizontes para o futuro. Por isso é que os profetas são, aliás, a palavra profeta é muito interessante, não é? A palavra profeta é feita por dois termos da palavra grega, de palavras gregas. Profeta, profemi. O que é que significa isto? Pro
Este pró pode ser, eu até podia ter sido um bocadinho mais sacana, desculpem, mais mauzinho, e podias ter aqui começado a perguntar o que é que significa para si profeta? É verdade, o que é que significa para si profeta? Se vocês chegarem à rua, se eu vir na rua, tiver a ver um de vocês à saída, ó menino, desculpe lá, você é muito simpático, vai, diga-me lá o que é que significa profeta? O que é que significaria para si profeta? Não sei, um guiador. Que ideia é que vocês têm da palavra profeta? Se forem aí à pessoa, imagino que vocês não estavam aqui, Sim. aí numa zona rural, você... o que é? Olha, diga-me o que é profeta. Ai, o profeta é um bruxo. Ai, o profeta é um adivinho. Não é? Ai, o profeta é aquele que vê o futuro. Quase um cigano. Hã? Quase um cigano. Bem, isso é um lugar diferente. Mas o profeta é um adivinho. O profeta é uma pessoa que vê agora aquilo que vai acontecer. E a palavra profeta não significa nada isso. A palavra profeta significa profeta, profemi, do hebraico, fica aquele, esta palavra significa falar, anunciar, dizer, aquele que fala em nome de Deus, aquele de quem Deus se serve para fazer chegar um apelo, uma mensagem, que nasce naturalmente nasce da experiência que o profeta tem do próprio Deus. Ele faz-nos chegar esta mensagem porque ele próprio a vive, porque ele próprio a assumiu, porque ele próprio descobriu aí uma fonte de bem, de verdade. Portanto, a palavra profeta é aquele que fala em nome de Deus. E por isso os profetas têm uma vocação, têm um chamamento. Diz um autor judeu, que eu estava a citar, um tal André Neyer, que diz assim: o profeta fala em nome de Deus. Ele não se preocupa com o futuro. O que o profeta faz não é adivinhar o futuro, é falar-nos da eternidade, ou seja, falar-nos de Deus. E depois diz, mas o profeta fala, só que nem sempre o falar é o dizer, muitas vezes o falar é o silêncio. Nós falamos pelo silêncio. Os profetas às vezes são silenciosos. Deus não tem nada para dizer, nisso dá um sinal. Por isso a linguagem profética é uma linguagem muito, muito simbólica. É uma linguagem carregada de sentido. E por isso a profecia é essencialmente esta mensagem em que, a partir da experiência do mediador, por isso também tinha alguma razão, o profeta é sempre um mediador. E é um mediador de quê? É um mediador entre Deus e os homens. O profeta não fala para si, o profeta fala para os outros. E é por isso que não há profecia sem comunicação. Não há profecia sem comunicação, ou seja, um profeta tem de ser sempre um comunicador. Um profeta não é igual a um místico, nem é igual a um contemplativo, nem é igual a um homem religioso de clausura, sei lá, por exemplo. Não, ser profeta significa sempre anunciar, significa sempre um oráculo, uma mensagem. Isso é que é fundamental ser profeta. O profeta tem de ter sempre uma mensagem a anunciar. Aliás, nós vamos ouvir: o Senhor disse-me, o Senhor colocou na minha boca estas palavras. O profeta tem consciência que a palavra que anuncia é muito importante. A palavra, a mensagem que anuncia não é dele. Ele não é a fonte da mensagem. A mensagem é a sua experiência com Deus. Essa mensagem vem de Deus. Essa mensagem traduz algo de Deus. Não traduz o seu desejo nem a sua vontade. A mensagem do profeta tem sempre algo a ver. O Senhor disse-me, eis, às vezes nós até estamos nas leituras e às vezes vamos à missa e depois a certa altura, dizer lá, o
O Senhor disse-me, vai e anuncia, e depois diz, palavra do Senhor, e às vezes as pessoas dizem, graças a Deus, ainda está no meio, ainda não chegou ao fim, logo, só para dizer que aquela palavra, o profeta tem consciência que ele não é a fonte daquela palavra. Aquela palavra é a expressão da sua vivência íntima e profunda com Deus. E por isso, os livros proféticos que nós conhecemos, que vocês abrem a Bíblia, são livros, basta dizer, são livros importantes, basta dizer que o Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus Cristo, apresenta-se exatamente como profeta. Ele é a palavra de Deus. Como os profetas no Antigo Testamento, também são eles a palavra de Deus. Se há textos que foram importantes para nosso Senhor Jesus Cristo nos apresentar a mensagem, são exatamente os livros proféticos. São exatamente os livros dos profetas. No geral, estes livros dos profetas, nós temos na Escritura 3 grandes profetas, livros grandes, Isaías, Jeremias e Ezequiel, 3 grandes profetas, e 12 profetas pequeninos, ou seja, pequenos ou grandes, não é porque sejam mais importantes ou menos importantes, é porque têm menos texto. Os grandes profetas, Isaías, tem 66 capítulos, é um livro grande, não leio facilmente enquanto vejo uma telenovela. Jeremias tem 52 capítulos, Ezequiel tem 48. São livros relativamente grandes. Ao passo que nos 12 profetas menores, alguns destes livros têm 2 capítulos, ou até um capítulo só, ou 4 ou 5 capítulos. Quer que os profetas normalmente não foram eles que escreveram. Então o que é que os profetas fizeram? Criaram um grupo de discípulos. E no geral são os discípulos que escrevem. São os discípulos que ouvem a voz do Mestre, guardam a sua mensagem, mas também vão escrevê-la. Como acontece com o quê? Como acontece com os apóstolos. Nosso Jesus Cristo não escreveu nada. Ao tempo dele ninguém escreveu. Escreveram mais tarde. Por isso é que os livros dos profetas também são, no geral, escritos bastante mais tarde, alguns muito mais tarde, do tempo do profeta. Porque os discípulos, a chamada escola dos profetas, os profetas tinham uma escola, uma espécie de mestres. E os seus discípulos guardaram a mensagem e mais tarde foram-na escrevendo. Portanto, não é um relato do que o profeta disse. Porquê? Porque os profetas nós não temos nenhum profeta que tenhamos a certeza que escreveu. Temos um que, se não escreveu ele, pediu a alguém que escrevesse, que é Jeremias. No capítulo 36, Jeremias 36, vem a narrativa do livro que Jeremias escreveu. Jeremias escreveu o seu livro, os seus oráculos, o seu secretário foi lê-los ao templo, é um texto muito bonito e muito paradigmático. E as pessoas ouviram, o quê? O profeta Jeremias diz isto, foram acusá-lo ao rei, o rei disse, tragam-me cá o livro. Pediu ao seu secretário, leia o livro do profeta. O secretário do profeta, diz, era tempo de inverno, o rei estava no palácio, tinha aos seus pés um braseiro, o rei lia, o secretário lia, o rei dizia, passa aqui essa folha que é muito bonita, rasgava e deitava no braseiro, e assim queimou o livro todo ao profeta Jeremias. E o profeta Jeremias ficou muito triste e disse, eu tenho de escrever isto que o povo tem de saber. Voltou outra vez a recompor. Então, em Jeremias 36 nós sabemos que escreveu. Isaías foi um homem culto, um grande literato, um homem de metáforas e de imagens e de símbolos muito belos, provavelmente escreveu, mas o livro dele é mais tardio. Portanto, o livro que chegou até nós é certamente fruto dos seus discípulos, que acolheram a mensagem do profeta e depois a anunciaram. Portanto, são livros, não há uma forma de ser profeta. Nós temos vários profetas e cada um é singular. Como temos 12 apóstolos e não se repetem. Como vocês estão aqui, têm milhares de escuteiros e nenhum é igual. Mesmo que alguns sejam muito parecidos. Parecidos no que fazem, no que... Ora, os profetas temos, os vários livros dos profetas são todos iguais, são todos diferentes. Não há nenhuma repetição de um caso para o outro. Ou seja, nós não podemos pegar numa forma, meter lá pegamos numa máquina, metemos lá uma perna de porco e sai chouriças todas iguais. Não são assim.
Porquê? Porque o profeta, acima de tudo, é um crente. É uma pessoa crente. É alguém crente que no ato de crer e no ato de anunciar, o faz com as suas qualidades. Todos os escritores sagrados, o ato de escreverem não anulou as suas qualidades. O escritor sagrado não é um autómato, não é um matraquilho. Às vezes nós temos muito essa ideia de pensar que aqui são tudo. Não são matraquilhos. Cada um age com a sua inteira liberdade, com as suas capacidades, com a sua criatividade, com o seu temperamento, com as suas figurações, com a sua cultura. É disso que Deus serve. Como nos temos momentos. Nós vemos, em pouco tempo tivemos 3 papas e foram todos diferentes. E de cada um Deus se serve com imagens diferentes. Ou muito popular, muito bom, toda a gente gosta. E hoje de manhã ia sobrar a missa e disse uma senhora: ai, Padre João, uma senhora, uma jovem senhora. Ai, Padre João, está contente com o novo Papa? Estou, por que não? Ai, mas como João Paulo II não há. E depois vem outras pessoas dizer: eu gostei, foi muito. Há dias, o Mário Vargas Llosa, que é um grande escritor sul-americano, dizia que o Bento XVI é que foi um grande Papa, porque gostou muito da cultura. Agora vem este, faz alguns gestos e as pessoas ficam todas encantadas. Não é? Os profetas também são assim. E os Isaías? Os Isaías? Os Isaías. Bem, depois temos coisas singulares dentro da Escritura. Que este sujeito está aqui a meter uma pedra na calçada. É assim. Às vezes, exatamente, os livros nunca foram autografados. Não houve nenhuma conferência de imprensa. O que significa, por exemplo, o caso que ele está a querer pôr é o Isaías, que é um grande profeta, e tão grande que era, deixou uma escola, deixou discípulos. O Isaías deixou discípulos, deixou uma escola, discípulos que continuam a profetizar de acordo com o Espírito do Mestre. E então nós vamos ao livro de Isaías e não está lá. Aquele livro é um conjunto de oráculos, conjunto de textos, conjunto de mensagens que percorrem vários 3 séculos. Ou seja, há uma primeira parte que remonta a um Isaías do século VIII, mas depois esses textos foram completados com mensagens de discípulos seus que não quiseram eclipsar o Mestre, não quiseram fazer sombra, e então não quiseram pôr o nome. Dizem, isto também é profecia de Isaías. Porquê? Porque eles profetizaram de acordo com o Mestre. É como vocês terem... Havia aqui alguém que tivesse uma escola muito séria, teve um aluno muito brilhante, este aluno brilhante aprendeu toda a forma do mestre, sei lá, no ensino superior, e mais tarde vai fazer filosofia como o mestre fazia filosofia. E diz, eu estudo. Eu hoje estive numa reunião e tinha lá 2 alunos, 2 colegas meus, que diziam, nós fomos alunos do Dr. Pedro Serra, e isso marcou-nos. Ainda hoje nós guardamos esta memória. Aqui não é só guardar esta memória, eles receberam a mensagem deste profeta, mas depois, no seu tempo, traduziram-na com linguagem diferente, traduziram essa mensagem com circunstâncias diferentes, num contexto diferente, viveram. E então, o livro de Isaías é um livro que percorre 3 séculos. Claro, não foi o mesmo profeta que viveu, foi ele e os seus discípulos. Mais tarde, a fazer a redação, os discípulos não quiseram pôr o nome dele. E então ficou o livro de Isaías. Ou seja, é uma forma de profetizar à maneira de Isaías. É o século VIII antes de Cristo, século VII, século VI. Não seria também uma forma de dar mais ênfase ao texto? Às vezes que era Isaías, mas o importante é que ninguém disse, o texto foi recebido, está a perceber? Ou se alguém apresentasse, mas é que da segunda e da terceira parte, o texto é composto de uma parte, o primeiro Isaías, o segundo Isaías e o terceiro Isaías, e todos eles fazem um livro.
Nunca a memória histórica pôs isto em causa. Só nós, analisando hoje, é que verificamos que os textos desta primeira parte, capítulo 1 a 39, da segunda parte, capítulos de 40 a 55, e a terceira parte, capítulos de 56 a 66, só nós hoje, analisando isto, é que verificamos que temos aqui três mundos: o mundo do século VIII, o mundo do século VII e o mundo do século VI. Mas isso é uma análise hoje nossa. Porque analisamos os textos que nos chegaram, os personagens, o ambiente, os impérios, as realidades históricas que estão por trás dos oráculos. Porque há uma coisa que é muito bonita, é que os profetas estão sempre ligados à história do seu tempo. Eles não profetizam nas nuvens, profetizam nos acontecimentos. Há uma guerra, e o profeta é chamado a dar sentido àquela guerra. Porquê é que esta guerra acontece? Há uma peste. Porquê é que esta peste acontece? Que lição é que podemos tirar daqui? Portanto, nós temos nos textos proféticos uma parte significativa da mensagem tem a ver com o tempo de cada profeta. Ora, nós vamos aqui, temos, na primeira parte, temos o século VIII, em que no Médio Oriente dominava o quê? O Império Assírio. Depois vem o Império Babilónia e depois vem o Império Persa. São três impérios em que o povo de Israel esteve sujeito. E é nesse contexto histórico que esta obra nasce. Porquê? Porque a profecia está sempre ligada à história. A profecia tem a ver com a história. Isso é extremamente importante para nós percebermos. Portanto, olhamos para os textos bíblicos e percebemos exatamente essa relação entre acontecimento e palavra. Acontecimento e palavra. A palavra ilumina o acontecimento. O acontecimento motiva a palavra. Porque há um acontecimento, o profeta é chamado a deixar uma mensagem. Mas aquela mensagem ajuda-me a perceber o sentido do acontecimento. E a história bíblica é feita exatamente deste diálogo permanente. E depois dos livros, já falámos dos livros proféticos, só uma palavrinha mais, também não desejo-vos, mas podemos depois dialogar um bocadinho, se essa for da vosso desejo e da vossa intenção. Temos os chamados livros sapienciais. Porventura, aqueles que são mais difíceis de ler. O que é que são os livros sapienciais? São um conjunto de livros. Que já vos vou dizer quais são. Um conjunto de livros que utilizam aquilo que nós chamaríamos a sabedoria popular. Filho, presta atenção à tua mãe, ouve os conselhos do teu pai. Diz-me com quem andas e diz quem és. Aqueles são, que é, por exemplo, o livro dos provérbios. Os provérbios traduzem muito daquilo que é sabedoria popular, no sentido de criar comportamentos, procedimentos. E esses comportamentos, esses procedimentos, também me ajudam a descobrir os caminhos de Deus. Eu costumo utilizar aos meus alunos um esquema interessante. Nos livros proféticos, nestes, temos a mensagem que vem de Deus ao encontro do homem na pessoa do profeta. Nos livros sapienciais, a experiência do homem à descoberta de Deus. A experiência humana, o saber humano, as qualidades humanas ajudam-me a encontrar os caminhos de Deus. Livro dos Provérbios, livro do Eclesiástico, livro do Eclesiastes, livro da Sabedoria e o livro de Jó, que também está lá, que é um livro célebre. Porquê? Pela experiência do sofrimento eu descubro os caminhos de Deus. O sofrimento pode ser uma coisa sem sentido, mas também pode ter sentido. Então o livro de Jó quer provar o quê? Quer provar que da experiência do sofrimento eu posso encontrar um caminho para descobrir a Deus. Posso encontrar o caminho do rosto de Deus. Aquilo não é um livro do sofrimento sem sentido. É o livro do sofrimento que pode ter um sentido. E então esses são os livros sapienciais
que são feitos muito de provérbios, de tradições populares, daquilo que são as máximas, as fórmulas de vida, aquilo que é a experiência da família. Sabem, na Sagrada Escritura, a grande fonte de formação qual era? Onde é que as pessoas iam para a escola, iam para a universidade? Não iam. A fonte de formação era a família. A família é que era a grande fonte de formação. A grande escola era a família. Os filhos aprendiam do testemunho dos pais. Esta era a sabedoria. E essa sabedoria era uma espécie de... Quem sabe grego sabe o que é paideia. A paideia grega é todo o conjunto daquelas fórmulas da filosofia grega que ajudam a formar o caráter. Ora, a sabedoria bíblica é uma espécie... É aquilo que ajuda a formar o caráter dos crentes. Aquilo que na vida prática me ajuda a descobrir os caminhos de Deus. O homem à procura de Deus. Deus, aqui o homem. Enquanto nos livros proféticos, Deus à procura do homem, envia uma mensagem ao homem, aqui a partir da nossa experiência, dos nossos sucessos, dos nossos desencantos, por que não dizer, dos nossos êxitos e às vezes também dos nossos desêxitos, não é? Nós descobrimos o caminho à procura de Deus. E esta é uma... O que é que varia aqui? A mensagem? Não, a mensagem é a mesma. O que varia é a fórmula, o método, a linguagem, as imagens, o sentido, porventura, os géneros literários. O que varia é a linguagem. Por isso é que eu pus aqui, comecei sempre. A palavra, a mensagem é a mesma. A linguagem é que muitas vezes varia. Umas vezes é uma linguagem mais experiencial, outras vezes é uma linguagem mais descritiva, narrativa, outras vezes é uma linguagem mais vivencial, exemplificativa. Estão a perceber? Portanto, os livros bíblicos, eles têm no fundo a mesma intuição. A forma de o fazer é que muitas vezes muda de acordo com os géneros literários das respectivas obras. Depois há ainda, nos livros sapienciais, ainda está incluído um livro que é muito importante, que é o livro dos Salmos, que é o livro da oração do povo de Deus. Porquê é que é sapiencial? Porque a oração era também um momento de aprendizagem, era um momento de sabedoria. O rezar não era apenas um ato de louvor, era também um ato de aprender, um ato de descobrir. Era um momento, e os salmos muitas vezes ensinam-nos isto. Ensinam-nos a descobrir. Levam-nos a partir das por exemplo, do Salmo 8. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o teu nome em toda a terra. Quando olho os céus, obra das tuas mãos. Quer dizer, a experiência ajuda-me a descobrir a grandeza de Deus. A oração bíblica é uma oração que é feita com a totalidade da vida do homem. E os salmos, por isso é que esta obra está também incluída aqui neste conjunto. Mas, de facto, é diferente. Porquê? Porque os salmos são um livro da liturgia, são um livro do culto, é por isso que nós os utilizamos para rezar. Os salmos são a expressão dos sentimentos da alma. Da alma. Nos salmos nós vemos gente a rezar, é o pecador, é o justo, é o doente, é aquele que é perseguido, é aquele que não é bem amado, é o órfão, é a viúva, é o pobre, é o rico. Os salmos estão lá todos, estão ao homem todo. Depois reza ao Deus que é misericordioso, ao Deus que é perdão, ao Deus que é grandioso, ao Deus que é sublime. E quem reza? Quem reza é o homem fraco, é o homem humilde, mas também é o homem corajoso, é o homem sublime. Ali encontramos os sentimentos mais nobres, de grandeza de coração, e às vezes também os sentimentos mais mesquinhos. Ó Senhor, mata-os a todos, porque eu não posso matá-los, mata-os tu. Às vezes encontramos estas coisas também, porque no fundo, no livro dos Salmos, nós temos a antropologia humana, aquilo que todos nós somos. E por isso os Salmos são também um livro de sabedoria. Porque ao rezar, o homem bíblico aprende. E ao aprender, o homem bíblico reza. E os Salmos são um instrumento desta dupla vertente da aprendizagem e da piedade.
Piedade, a celebração dos momentos do culto em que o homem vai rezar é tão mais momentos em que o homem alarga a capacidade da sua alma, isto é, a aprendizagem, em que o crente bíblico ao rezar torna-se mais crente, e ao mesmo tempo traduz melhor aquilo que lhe vai na alma, e traduzindo aquilo que melhor lhe vai na alma, também de alguma forma se abre mais àquilo que é a grandeza, a misericórdia, o perdão, a bondade, a ternura de Deus. E nesse sentido, o livro dos Salmos é de facto um livro muito didático, mas é acima de tudo um livro de louvor e de agradecimento a Deus. Portanto, nós temos aqui, com estes mais o Pentateuco, com estes conjuntos de livros, nós temos, no fundo, todo o Antigo Testamento. Mais o Pentateuco, mais os 5 livros da Lei, os 5 livros da Torá, os 5 livros que é o Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Juntando essa primeira parte, esta segunda parte, nós temos aqui o Antigo Testamento, grosso modo. Que no fundo, o que é que o Antigo Testamento é? No fundo é a expressão, em termos de palavra, de mensagem, mediante a linguagem humana, daquilo que é a realização da aliança de Deus com o seu povo. A realização, que depois Jesus vai realizar. É a antiga aliança e o Novo Testamento é a nova aliança. Antiga porquê? Porque era aquela que preparava a nova. A verdadeira é de facto a nova. Este é o cálice da minha aliança. Ouviste que foi dito aos antigos, preparando-os, agora eu digo-vos. Antes dizia amai-vos uns aos outros, agora não, eu digo-vos amai-vos como eu vos amei. Etc, etc. Portanto, temos esta relação entre o Antigo e o Novo Testamento muito estreita, que a Antiga se concretiza em Jesus. Por isso os livros proféticos só têm temas muito bonitos, por exemplo, o da esperança messiânica, há de vir o Salvador. É um tema constante nos profetas. E depois a Salvador nós vamos ver, ele veio no Novo Testamento. E a Salvador há de ser do quê? Há de ser da casa de David. Então temos textos, quer históricos, quer proféticos, a dizer o Salvador futuro há de ser alguém que prolonga aquilo que foi a grande obra de David. Filho não quer dizer filho mesmo, quer dizer da descendência de, etc, etc. Portanto, temos sempre esta relação intrínseca entre o Antigo. Nós cristãos aceitamos isto, não é? Há grupos que não aceitam. Porquê? Porque nós temos consciência de que, de facto, a história da salvação se faz em 2 tempos. Um tempo de preparação, no Antigo Testamento, um tempo da realidade, que é o tempo do Novo Testamento, e se prolonga na Igreja. Isso prolonga até cada um de nós, isso prolonga no coração de cada crente, não é? Pronto, para não vos cansar mais, já estou a falar há 1 hora e pico, e vocês já estão cansados de ouvir. Mas podemos, temos mais 5, 10 minutos, também para vocês não ficarem interrompidos. Quer dizer, que as Crónicas era Paralipómenos, não é? Qual era esse livro? Paralipómenos, qual era o nome desse nome? Alguns liam paralelepípedos. Não. O livro das Crónicas, tudo isto são os textos, os títulos que nós temos são traduções. São traduções para as nossas línguas. As traduções têm o objetivo de quê? No título dar-nos a ideia central. A palavra crónicas faz referir uma coisa esquisita, uma crónica. Nós chamamos o livro o primeiro e o segundo livro das crónicas. Aquele palavrão que ele está a dizer, paralipómenos, é o termo grego que quando a Bíblia foi traduzida de hebraico, a Bíblia nasceu em hebraico, língua hebraica, quando depois, no século III, século II, uns senhores que eram 70 anciãos traduziram a Bíblia para grego, por isso chamam a primeira tradução para grego, chama-se a Bíblia dos 70. A Bíblia dos 70 não é de lá dos anos 70, porque eram 70 pessoas, 70 anciãos. A Crónica diz que foram os grandes tradutores.
Quando é que essa tradução aconteceu? Aconteceu durante o século III, o século II, não foi toda traduzida num dia. Nós hoje temos a possibilidade de traduzir isso através de um computador, mas naquela altura era toda a Bíblia. Ora, ao livro das Crónicas, estes tradutores gregos chamaram-lhe paralipómenos. O que é que isto significa? Significa que estes livros eram considerados uma espécie de apêndices ao livro dos reis. A história dos tradutores foi esta. O livro dos reis narra a história do povo de Deus desde David, desde Salomão até ao fim do reinado. E aqui vem mais uns acrescentos. Então chamaram de paralipómenos, uma espécie de apêndices. Que em alguns textos, algumas traduções já antigas portuguesas chamavam isto de apêndices. Crónicas é exatamente, é uma espécie de apêndices complementares. O essencial já estava aqui, mas há aqui umas coisas. Mas não é assim. Não é assim. O livro dos reis obedece a uma determinada teologia, uma determinada perspectiva. O livro das Crónicas é exatamente uma crónica à volta da grandeza de David e da sua casa real. É uma espécie de livro de panegírico, quer dizer, toda a história bíblica tem como centro a pessoa de David e dos seus descendentes. É por isso que são as Crónicas. A palavra hebraica, o nome de Crónicas em hebraico, podia ser traduzido por nós por anais. Os livros dos anais da família de David. O que é que são os anais? São aquilo que são os acontecimentos ligados àquela pessoa. De que David era o centro. Portanto, crónicas, anais, paralipómenos ou apêndices, tem quase, apêndices não, que eu não gosto do termo, não é? Que este era pensar que era uma coisa, mas era como complemento ao livro dos reis. A verdade não é, que são perspectivas diferentes. O livro dos reis lê a história a partir deste conceito de fidelidade ou não fidelidade. O povo de Israel foi infiel e teve sucesso. Foi infiel e não teve sucesso. O livro das Crónicas diz que David é o grande homem que organiza o povo de Israel e tudo converge para David. David estava já quase pensado antes do mundo. David é o centro, tudo depende de David, porque David foi o que fez a monarquia, foi o que edificou Jerusalém, foi aquele que mandou começar a construir o templo, foi o grande homem do culto, etc. Tudo centra-se de David. Portanto, é por isso que eu disse, sou uma espécie de anais à volta da pessoa de David. Daí vem os paralipómenos, uma espécie de restos acrescentos. Onde é que vocês buscarem esse termo? Já não se usa agora nas traduções. Lembrava-me, já não era capaz de saber o porquê. Pois isso já, hoje em dia quase. Aqui há uns 40 anos apareciam ainda traduções que traduziam diretamente do grego e tinham lá paralipómenos, mas que as pessoas não sabiam o que é. Hoje em dia também podem não saber o que é crónicas, mas de qualquer forma a palavra crónica é inteligível. Paralipómeno não é inteligível. E por isso, quando antigamente havia algumas traduções, chegava lá leitura do livro dos paralelepípedos. Culminares vezes aparece a leitura do livro do Deuteronômio, segundo a lei. As pessoas veem leitura do livro do Deuteronômio. Deuteronômio podia ter dado outra coisa. Deuteronômios, segundo a lei, porque havia uma primeira lei, que era a lei do Sinai, no livro do Êxodo. E agora aquele livro traz uma lei para os povos sedentarizados. É assim, a história bíblica é uma história, é uma epopeia na qual Deus fala a um povo, ou pela qual Deus fala a um povo. E é uma epopeia cujo grande centro está no aspecto épico da conquista da terra. A terra como dom. A terra de Israel, as tribos eram nómadas, eram pastores. E a certa altura recebem uma terra que têm perante adversários poderosos e começam ali a construir uma cultura, uma sociedade. Então têm de garantir são uma cultura que ao mesmo tempo se fecha para se defender.
porque abrir isso era perder a sua identidade. E isto é a grande epopeia dos livros históricos, mas para que se pudessem ter sucesso, toda a vida era organizada a partir de uma lei, e essa lei era o Deuteronômio. Aliás, se pode ver, no livro do Deuteronômio diz: esta é a lei que vos dou para pôr-vos em prática na terra que antes de tomar posse. E depois a seguir diz, está constantemente a dizer isto: livra-te de não pôres em prática esta lei na terra que vais tomar posse. Não te mistures com os outros povos, não sigas o culto deles, não vás atrás dos seus deuses, não sigas os seus costumes. Porquê? Porque o povo, se seguisse, diluía-se, perdia a identidade. E, portanto, o fator religioso na antiguidade, como hoje, é um fator de coesão. É o fator de inclusão, de coesão e de inclusão. A FCT tem programas que se podem aplicar facilmente a uma faculdade como a nossa, mostrar a dimensão religiosa como fator de inclusão nas sociedades atuais. E isso é importante. As sociedades onde o fator religioso se esvaziou perderam muito desta dinâmica de inclusão. E por isso temos todos estes fenómenos, muitas vezes, de marginalidade. É preciso depois saber enquadrar isto. É preciso saber enquadrar isto. E isso às vezes é que é mais difícil fazer um enquadramento disso tudo. Mais alguma questão? E isto, o que é que isto serve lá para os escuteiros da tua comunidade? Primeiro, para mim serve bastante. Pois, mas é uma perspectiva muito egocêntrica. Quanto aos escuteiros, é útil na medida em que eu poderei ajudá-los, sempre que eles tiverem dúvidas, a dar-lhes, explicar o sentido dos livros da Bíblia. E os livros da Bíblia para que é que servem? O outro diria: olha, para fazer uma salada à consigo. Serve para nos ajudar a conhecer a Deus. No fundo, serve exatamente o que é isto, para abrir, para criar uma dinâmica de formação que não se esgote simplesmente naquilo que são as coisas do imediato. Ter alguns valores para além desse do imediato. O imediato é importante, também temos de viver com ele, mas não pode a vida do homem esgotar-se aí. Senão estamos transformados nos imediatistas. Outras questõezinhas que irão colocar? Vocês estão aí bem dispostos? Tens de arrancar. Eu só gostava de sublinhar uma coisa que me parece importante em movimentos e associações educativas. Olhando para este itinerário que foi aqui apresentado, nós somos capazes, com alguma facilidade, de perceber que está aqui a gênese de algumas das grandes civilizações do mundo. Mas está aqui. E, portanto, quando estamos num processo aqui de criar identidade e do mundo que se está a partir, e que já todos percebemos que ou encontramos maneira de viver juntos e de construir um futuro junto, ou nos vamos dar mal, se calhar essa gênese de onde nós devemos voltar a ela pode ser um dos caminhos para nos entendermos, sem perder cada um a sua identidade, como é óbvio, mas para nos entendermos, porque afinal há uma gênese comum que nos pode aproximar. E eu cada vez acho isto mais importante. Há um documento que é muito não conhecido em Portugal, que é uma declaração que foi assinada pela Organização para a Cooperação e Segurança OSCE Europeia, chama-se a Declaração de Toledo, cujo título é isto: o ensino da religião na escola pública, imaginem. E o objetivo é este, porque já se percebeu que a questão da iliteracia religiosa está a ser hoje um motivo de profundos conflitos e agressividade entre os diversos povos, porque esta dimensão religiosa é constitutiva da identidade dos povos. Os povos não se conhecem uns aos outros, entram em conflito porque, em vez de conhecer o outro, vem nele o inimigo, não é? E esta gênese comum pode ajudar a ultrapassar essas... Aliás, nós creio que no Ocidente temos um problema gravíssimo,
que enquanto outras culturas vão perder, e eu vivi no Oriente, sei um bocadinho como é que é isso, hoje, no Ocidente, quase ninguém sabe as matrizes fundadoras da nossa cultura. E as matrizes fundadoras da nossa cultura estão em dois polos, simbolicamente. Atenas e Jerusalém. Atenas com a racionalidade, a razão. Jerusalém com aquilo que era a fé. Esta foi a obra do Bento XVI, compatibilizar estes dois polos. Quando digo Atenas-Roma, mas a cultura romana é filha da cultura grega. Apenas lhes juntou o direito. Os romanos eram uns gregos bárbaros, porque os verdadeiros civilizados eram os gregos. Os romanos eram bárbaros, mas eram bárbaros que se deixaram helenizar. E depois Jerusalém, a matriz da fé, da espiritualidade, da outra dimensão para além da razão. Ora, nós hoje no Ocidente desconhecemos estas matrizes e por isso é difícil aí. Para já temos tido um dinamismo de junção que é o económico ao financeiro. Esgotado este, ou seja, se não tiver sucesso, como só se chamou a atenção para este, estás a ver o que é o pandemónio todos os dias por causa deste, o resto falta-nos uma identidade comum. Porquê? Porque não conhecemos nem Atenas e muito menos Jerusalém. E precisávamos redescobrir exatamente esta plataforma, Atenas e Jerusalém. E tentar mostrar como Atenas ajuda a conhecer melhor e ilumina Jerusalém, ou seja, as verdades da fé, e como Jerusalém ilumina e ajuda a compreender Atenas. Foi isso que fez quem? São Paulo. São Paulo fez exatamente isto. A intuição de Paulo foi exatamente esta. Levar Jerusalém ao mundo de Atenas, às cidades gregas. Ele é que foi o grande... Por isso é que ele é o grande missionário. E no fundo isso é a gênese do cristianismo. E o cristianismo é isso, é ajudar a levar, porque era exatamente fazer de gregos, de judeus e de gregos um só povo. Isso mediado na cruz de Cristo. A cruz simbolizava na sua abertura a capacidade de incorporar dentro dele, dentro da cruz, ou à luz da cruz, olhar gregos e judeus e incorporá-los, superando exatamente esta dualidade. E isto é um desafio para a nossa cultura. Eu passei hoje à tarde toda a refletir sobre isto com um grupo de pessoas que vêm exatamente neste sentido. A importância de redescobrir, reencontrar e reapresentar as matrizes da nossa cultura ocidental que estão aqui. É isto que nos distingue. Enquanto que a cultura, por exemplo, chinesa viveu sempre fechada sobre o seu próprio universo, a cultura bíblica alargou-se e incorporou o mundo grego. E o mundo grego alargou-se e incorporou o mundo... Isso deu o cristianismo. O judaísmo não foi capaz de fazer isso, por isso ficou sempre um gueto. E é um bocadinho este o dilema da nossa... Isto era muito interessante, que nos, na reflexão, na ajuda às novas gerações, se ajudasse a pensar um bocadinho nisto. Porque eu sou hoje em dia, quase toda a gente é filha só dos hardwares e dos softwares. Muito bem. Muito obrigado. E até à próxima, não é? Muito obrigado mais uma vez. Recordar que temos a próxima sessão, dia 18 de abril. Não vão ser os evangelhos, vai haver uma troca de ordem, mas não há problema, com as vindas todas, depois do fim de ordem. Não tem mais no dia 4. Vão ser as epístolas, o Padre Robson Cruz, no dia 18 de abril às 21h30, como sempre. Entretanto, vai começar, paralelamente ao final deste ciclo, um outro ciclo mais curto, com 4 sessões, que são as leituras do Concílio. Começa no dia 4 de abril. 5 sessões, porque a primeira é o... 5 sessões, sim. Vai ser dia 4 de abril. Vão ser sempre às 21h30, com a exceção da primeira, vai ser às 19 horas. 4 de abril às 19 horas. Isto porquê? Porque a primeira sessão vai ter a projeção de um filme
e depois será comentado. Portanto, é mais longo, até às 19 horas, portanto, terminará variamente à mesma hora, será uma sessão mais longa, mas depois as outras 4 sessões, dedicadas a 4 documentos conciliares, já serão novamente às 9h30. Esperemos contar convosco em todas elas. Vejam um filme que é muito interessante. Mostra o que era a igreja que vocês já não conheceram. E o que é que nessa altura o frenesim que reinava.